Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui para mais uma aula de programação e algoritmos. Na aula de hoje, dando continuidade ao conteúdo da nossa aula anterior, nós vamos ver como utilizar estruturas de decisão em algoritmos. Antes, vamos compreender do que se tratam as estruturas de decisão. Antes, vamos fazer uma pequena introdução. Nem sempre a sequência de instruções ou comandos de um algoritmo, ou mesmo programa, pode ser seguida em sequência ou sem interrupções. Muitas vezes é necessária a análise ou necessário o exame de alguma situação que nos permita decidir, que caminho seguir em um algoritmo. Então, a exemplo do nosso dia a dia, nós tomamos várias decisões por dia e isso está até automatizado em nós, nem percebemos. Por exemplo, se você lavar uma roupa, várias peças de roupa, seja na máquina de lavar roupas ou num tanquinho, antes de fazer isso, muitas vezes você dá uma olhada consultando o clima, o tempo, se vai chover, principalmente se o local de secar a roupa é aberto, é externo e não tem uma cobertura para proteger a roupa de uma chuva, por exemplo. Então, nesse caso, você tem que decidir se o tempo está confiável para que você pendure essa roupa no varal para ela secar, ou caso esteja um tempo nublado, com nuvens escuras, provavelmente tendendo a chuva, você opta por lavar a roupa em outro horário ou outro dia. Isso é um exemplo do que nós fazemos nos nossos dias, no nosso dia a dia, várias vezes. Os problemas resolvidos por algoritmos são problemas tirados do trabalho, do ser humano, das tarefas do ser humano. Então, os algoritmos também vão passar por esta situação de ter que decidir entre uma coisa e outra. Como nós vimos na aula anterior, nas nossas duas últimas aulas, nós vimos e comentamos sobre expressões lógicas, principalmente em nossa última aula. As expressões lógicas, elas só têm dois valores possíveis, verdadeiro ou falso. Quando nós utilizamos expressões lógicas, uma comparação é feita utilizando operadores relacionais. Então você compara duas informações, dois dados, uma variável e um valor, para fazer um teste lógico, para fazer um exame lógico. É assim que funciona nas decisões também. Por exemplo, se nós quiséssemos criar um algoritmo para verificar se uma pessoa é maior de idade, a idade dessa pessoa deverá ser verificada, se é maior ou igual a 18. Essa é a comparação. Como já vimos na aula anterior, essa análise ou esse teste lógico é feito usando um dos operadores relacionais. Neste caso, o operador o operador relacional maior ou igual. Então nós temos essa expressão lógica ou esse teste lógico que está nessa figura acinzentada, idade maior ou igual a 18. O resultado disso vai ser ou verdadeiro ou falso, jamais os dois e jamais um terceiro estado. Mas e se o resultado for verdadeiro? Como eu posso escolher executar algum comando ou alguns comandos caso a idade maior que 18 ou igual a 18 seja verdadeira, ou esta situação seja verdadeira? É aí que entra a estrutura de decisão. No nosso caso específico, nós vamos utilizar a estrutura de decisão C, porque nós estamos trabalhando em algoritmo no idioma humano da língua portuguesa, mais especificamente falando. Então, nossos comandos estão em português.
Mas vocês vão ver que em linguagens de programação esse comando ele fica no inglês. Isso vocês vão aprender quando a gente estiver trabalhando com linguagem de programação. Por enquanto, no Visual ou no Pseudocode no celular, nós vamos trabalhar com a estrutura de decisão C. Esse comando verifica se a comparação tem resultado verdadeiro. Nesse caso, ele executa comandos dentro de um bloco. Para entender como funciona esse comando, a gente tem aqui a sintaxe desse comando, né? A forma de utilizar. Então, nós colocamos a palavra reservada C, entre parênteses o teste lógico, no nosso caso seria a idade maior ou igual a 18, e tem a palavra reservada então. O então traz a execução, né? Chama a execução dos comandos ou do comando que nós desejamos executar caso o teste lógico seja verdadeiro. Se o teste lógico for falso, o algoritmo segue para o fechamento da estrutura C, fim C, e na sequência os próximos comandos. Para nós entendermos melhor, vamos construir esse algoritmo de teste de maioridade lá no Visualg para termos um exemplo prático de como trabalhar. Vamos lá. Então nós estamos aqui no Visualg e vamos construir então esse algoritmo. Aqui a gente tem informações do professor que deu continuidade ao trabalho aí do Visualg. Então a gente tem informações aqui que não vamos utilizar. E aqui nós vamos verificar a maioridade de uma pessoa. A partir da idade informada. Esse informado quer dizer que a idade vai ser digitada pelo teclado. Nome do autor, vou deixar em branco, vamos lá. Bom, como nós vamos verificar apenas a idade, é um teste lógico para ver se a idade é maior ou igual a 18 anos, é a nossa única variável idade. E, obviamente, idade, nós não colocamos casa decimal, não colocamos vírgula. Nós sempre informamos a idade com um valor inteiro, um número inteiro. Então, essa variável tem que ser do tipo inteiro. Aqui nós podemos colocar um comando escreval para um título do algoritmo, verificação de maioridade. Opa, maioridade. É uma palavra, maioridade. Coloco aqui um escreval vazio, só para pular uma linha. E peço aqui para o usuário, com o comando escreva, para o usuário digitar ou informar, digite a idade da pessoa. Vamos colocar assim, que aí o usuário pode informar a idade de outra pessoa que não ele. Vamos generalizar. Assim que o usuário digitar a idade, eu preciso pegar essa idade digitada pelo teclado, seja do smartphone ou do notebook ou desktop, né, o PC, com o comando leia. E entre parênteses nós colocamos o nome da variável que vai guardar essa informação, idade. Após isso, basta nós fazermos o teste lógico, então, com o comando C. Se idade maior ou igual a 18, cuidado, tá, pessoal? Aqui tem um símbolo de igualdade. Eu vou até aumentar a fonte aqui do Visualg, porque já teve turma que confundiu o sinal de igual com um traço, como lá no operador de atribuição. Deixa eu só ver aqui onde que eu configuro o editor. Aqui.
está legível, né? O suficiente. Então vejam que aqui é um igual e aqui é um sinal de maior. Se a idade maior é igual a 18, então, esse então é acentuado mesmo, porque nós estamos no visual, tá? Em português, aqui ele aceita acentuação. Nas linguagens de programação, vai estar no inglês, não vão receber acento mesmo. Se a idade maior é igual a 18, então eu quero executar um comando aqui dentro da estrutura C. O que eu faço? Eu quero escrever uma mensagem. Escreva ao essa pessoa é maior de idade. Certo? É a única coisa que eu quero que faça. Então, em seguida, eu termino a estrutura C com fim C junto, sem espaço. Duas palavrinhas emendadas mesmo, como se fosse uma palavra só. E após o fim C, fim algoritmo. Quer dizer que, se esse teste for verdadeiro, essa mensagem vai aparecer. Se esse teste for falso, se a idade for menor que 18, cai aqui no fim C e depois do fim C, fim algoritmo. Então, nada vai ser feito se a pessoa for menor de idade. Vamos salvar esse algoritmo. Deixa eu colocar aqui um título aqui também no começo, maioridade. Verifica, maioridade. Vou salvar. Vamos salvar. E vamos executar agora. Deixa eu puxar isso daqui que meu rosto deve estar cobrindo. Digite a idade da pessoa. Então vamos lá. 19 anos. Essa pessoa é maior de idade. Olha aqui a mensagem que apareceu corretamente. E agora vamos executar de novo e colocar uma idade menor que 18 anos. 13. Nada foi feito, nada aconteceu. Por quê? Porque eu não pedi para acontecer nada caso a idade, o teste lógico fosse falso. Então apenas apareceu a mensagem do próprio VisualG, fim da execução do programa. Isso está pronto, né? Isso vem do próprio VisualG. Todo algoritmo que nós construímos aparece essa mensagem no final, né? Então nada aconteceu. Muito bem. Mas muitas vezes nós desejamos também executar comandos quando o resultado é falso. Então eu tenho aqui a execução caso o resultado seja verdadeiro, né? Se isso aqui for verdadeiro, vai ser exibida essa mensagem. E se for falso? E se eu quisesse exibir uma mensagem para um valor se falso? Então, continuando aqui na nossa apresentação, e se no nosso exemplo nós desejássemos exibir uma mensagem para menores de idade? Isso quer dizer que gostaríamos de executar algum comando também quando o teste lógico tiver resultado falso. Para isso, devemos utilizar o comando senão, depois dos comandos ou do comando para resultado verdadeiro. Aí, a estrutura, a sintaxe da estrutura ou do comando C fica dessa forma. C, teste lógico então, comandos caso o teste seja verdadeiro. Até aí já fizemos. Aí entra a novidade, senão. A palavra senão, ela é o inverso do então. O que vai ser executado após a palavra senão, ou comandinho senão, é quando o teste lógico for falso. Se não for verdadeiro, ele executa os comandos que tiver aqui abaixo, tá? Então ele executa os comandos para teste falso. E aí cai no fim C. Aí dessa forma a estrutura fica mais completinha. Vamos ver de novo lá no VisualG como que fica? Nós vamos completar então esse exemplo. Então vamos lá. Eu vou copiar a mensagem aqui para ganhar tempo. Aí nós colocamos aqui um senão. E após o senão, colocamos outra mensagem. Essa pessoa é agora
menor de idade. Por quê? Só vai ser executado esse comando após o senão quando esse teste for falso. Esse teste maior ou igual a 18. Para o teste ser falso, significa que a idade não é maior nem igual a 18, só pode ser menor. Então, a pessoa é menor de idade. Salvando. Executando mais uma vez. Digite a idade da pessoa. Então vamos lá, 20. Normal, essa pessoa é maior de idade. Isso já estava acontecendo, certo? Aí eu executo mais uma vez. 15. Essa pessoa é menor de idade. Então agora eu tenho uma mensagem para menores de idade também. Antes não acontecia nada. Digite a idade da pessoa, digitei 15 anos. Essa pessoa é menor de idade. Meu algoritmo ficou mais completo, porque ele trata as duas situações possíveis. Se for verdadeiro, é maior de idade. Se for falso, é menor de idade. Ok? Então, a ideia do vídeo era para dar esse exemplo, para dar essa explicação. E nós continuamos nossas aulas em um próximo vídeo. Até mais, tchau!